Ok, minha gente? Boa tarde a todos. Estamos juntos mais uma vez para mais uma live da Queensberry Viagens. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência de vocês, por vocês estarem com a gente. Então, já que estamos aí começando os nossos trabalhos, meu primeiro pedido, compartilhem essa live, multipliquem esse comunicado. Vamos lá, vamos junto. Então, minha gente, há 15 dias atrás, nós fizemos uma live sobre Portugal, que continua sendo o tema da live de hoje, mas nós ficamos focados na região norte de Portugal. Nós começamos pelo Porto, subimos até a região do Minho, Trás-os-Montes, Conchaves, Serra da Estrela e fomos até a cidade de Tomar. A live de hoje, a gente já vai se concentrar na porção ao sul de Lisboa, ou seja, vamos atravessar e conhecer duas regiões lindas. E são duas regiões que são exploradas, claro, por brasileiros, mas mais comumente explorada pelo próprio europeu, porque é a zona mais quente da Europa, digamos assim, durante o período de inverno, que são as regiões, que é a região do Alentejo e a região praiana, a iluminada Algarve. E, gente, hoje nós estamos fazendo duas transmissões no Face, mas estamos com uma transmissão também, estamos ao vivo no Insta. Agora, para você que está aí no Insta, que está assistindo a Queensberry com a live do Lourenço, essa entrada ao vivo é para convidar você que está no Insta a deixar o Insta e ir para o Facebook da Queensberry, porque a nossa apresentação tem depoimentos de guia, tem vídeos, tem som, tem música, que são recursos que eu não consigo disponibilizar através do Insta. Então, se você está entrando aí no nosso ao vivo pelo Insta, vai lá, entra no Facebook, Queensberry Viagens, que aí você vai ter acesso a todas essas mídias, né, de vídeos que eu acabei de falar. E, gente, se você não está ao vivo e vai ver depois, lembra que todas as nossas lives estão no nosso canal do YouTube. Então, se posteriormente você quiser ter acesso às lives e vários outros vídeos promocionais e de divulgação que a gente usa, vai no nosso canal no YouTube, a Queensberry Viagens, dá lá um curtir, segue a gente e vamos junto. Então, vamos lá, gente. Fizemos na semana passada a porção norte, vamos fazer hoje a porção sul. E eu sempre tenho alguns convidados que são nossos guias. E eu confesso para vocês, vou até pedir para colocar a tela cheia. Sobe a tela. Vamos lá. Então temos aí já na tela experiências na região sul de Portugal, Alentejo e o Algarve. E hoje, junto com a gente, terão 3 guias ao invés de 2. Que é o Décio, que já esteve com a gente na live passada falando sobre a porção norte. O Signorelli, que vai ficar responsável, que também estava com a gente na semana passada e ele ficou de cuidar de Lisboa. E eu não me contive, resolvi dar uns pitacos, acabei ficando responsável pela região do Alentejo. Nós temos então o Lourenço falando do Alentejo, o Sig falando de Lisboa e temos o Décio falando da região do Algarve. Então, minha gente, mais uma vez, Décio, Sig, obrigado pela participação de vocês. Vocês que estão do outro lado, não esqueçam, compartilhem e fiquem com a gente até o final, que eu vou falar sobre algumas novidades aí no final da nossa apresentação. Mas, gente, como a gente vai falar do Sul, eu adotei como critério trabalhar primeiramente o Alentejo, que está muito próximo de Lisboa, logo depois a gente fala do Algarve, e a gente encerra, então, com Lisboa. E quem ficou responsável pelo Alentejo foi o senhor Lourenço, que matou a saudade de ser guia. Todo mundo sabe que eu comecei minha carreira no turismo como guia. E fico responsável, então, para falar sobre o Alentejo. Gente, é impressionante que Portugal é um país relativamente pequeno, comparado com outros países da Europa, e nós aqui no Brasil, Estados Unidos, a extensão territorial não é muito grande. Todavia, mesmo com uma extensão territorial relativamente pequena, entre o norte de Portugal e o sul de Portugal há diferenças muito marcantes na paisagem, no modo de vida, na cultura,
no dia a dia, na formatação das cidades e até mesmo das pessoas, né? Uma vez que nós temos a presença celta mais ao norte de Portugal, então as pessoas são assim mais clarinhas, com os olhos claros, azulzinhos. E mais ao sul a gente tem a presença moura, que são os árabes do norte da África. Então tem um tom de pele mais morena, então é uma configuração bastante diferente entre o sul de Portugal e o norte de Portugal. E o Alentejo é uma região belíssima, com uma cultura interessante. E eu fiz a abertura falando um pouco da região e da cidade de Évora, que é o que a gente vai ver no vídeo agora. Então deixa eu convocar lá o guia Lourenço. Senhor Lourenço, o que o senhor tem para nos contar sobre a região do Alentejo? Vamos ver junto. Então, minha gente, chegou a hora de percorrer a região sul de Portugal. E nossa viagem começa percorrendo as férteis planícies do Alentejo. E para introduzir essa região, vou começar perguntando, hein? Você gosta de um bom vinho? Gosta de um bom azeite? Gosta de cidades medievais, fortalezas e castelos? Gosta de história, ótimos hotéis, excelente comida, sol e paisagens inspiradoras? Pois é, gente, se você respondeu que sim, fica a dica. O Alentejo é o lugar certo. Uma das mais pobres regiões do país no passado, hoje o Alentejo é conhecido como o celeiro de Portugal. E é nesta parte do país que se produz vinhos premiados, e nessa parte do país que se produz a cortiça, o espetacular azeite português e por aí vai. Percorrer as estradas alentejanas é cortar imensas áreas com plantações de sobreiros, que é a árvore da onde se extrai a cortiça, vinhedos, olivais, sem falar das cidades charmosas, com casas brancas decoradas com cores em tons pastéis, com muita história e que se pode descobrir a pé, uma das coisas mais incríveis das cidades dessa região. E é justamente nessa região do Alentejo, dentre toda essa natureza abundante, que se pode encontrar cidades incríveis, como, um exemplo, Extremóis, o local do famoso Milagre das Rosas, da Rainha Santa Isabel. Monsaraz é uma vila medieval, perfeita para quem procura tranquilidade e romance. Em Vila Viçosa, que foi a cidade preferida da monarquia portuguesa, e terra da poetisa Florbela Espanca. Redondo é uma simpática vila com casas pequenas, caiadas de branca, com molduras azuis, encostada a um antigo castelo no alto de uma colina. Já Arraiolos é famosa por seus tapetes. E Beja, com seu castelo, é a última cidade no sul do Alentejo antes de se ingressar no Algarve. Mas, gente, não se preocupem porque alguma dessas cidades estarão em destaque no nosso próximo vídeo. Mas ficou faltando uma, a capital do Alentejo, que é a cidade de Évora. Ela é cheia de história, com ruas pitorescas, casarios brancos, típicos da região, igrejas majestosas, praças enormes e cheia de vida. Uma cidade relativamente pequena, mas com muito a oferecer. Suas principais atrações são protegidas por uma enorme muralha medieval. Da época romana, o destaque é para o elegante Templo de Diana, que nessa mesma praça, logo ao lado, está o famoso Convento dos Loios, hoje uma pousada, entre outros prédios históricos. Da Évora religiosa, 2 visitas são imperdíveis, gente. A Catedral, um edifício romano-gótico majestoso e muito bonito, e a Igreja Real de São Francisco, onde está a impressionante Capela dos Ossos, em que na sua portada tem a famosa frase de Shakespeare, que nos induz a uma reflexão. Nós, ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. É profundo. Das praças, o destaque é para a Praça do Giraldo, com seu entorno com construções históricas, e é esse lugar o ponto de encontro da cidade. E não podemos deixar de ver os jardins públicos, que são bem cuidados e lindos. Bom, gente, como disse, Évora merece ser descoberta a pé.
E se der fome ao longo desse passeio, procure um restaurante típico local e não deixe de experimentar o famoso prato típico da região, que é o borrego assado com batatas ao murro e coentros. Gente, é bom demais. Évora tem sempre feiras ao ar livre e muito comércio de rua. Guarde um pouco de tempo para admirar e, quem sabe, até comprar algo do artesanato local. Então, minha gente, fizemos a nossa passagem por essa região linda, que é o Alentejo, que, como eu disse no vídeo, é considerado hoje o celeiro de Portugal. Essa região produz muito mármore, que é o mármore branco, que eles chamam de o ouro branco do Alentejo. Tem muitos sobreiros, 50% da produção da cortiça do mundo é feita nessa região do Alentejo. Usa o azeite. A comida é completamente diferente da região norte de Portugal, como vocês viram. Um prato que eu sou apaixonado, que é o borrego. Agora, chegamos a Évora, né? Que é uma cidade histórica, é a capital da região do Alentejo. É belíssima. Agora, ali, pertinho, tem muita coisa interessante para se ver e fazer, com experiências incríveis. Inclusive, quem vai ao Alentejo tem essa oportunidade de visitar as vinícolas, hoje considerados os melhores vinhos de Portugal, são os vinhos que são produzidos na região do Alentejo, o azeite também. Então você tem vários spas distribuídos por essa região, onde você pode ter acesso aos lagares onde se produz esse azeite, as vinícolas e por aí vai. Mas, já que estamos em Évora, a proposta agora é dar uma circulada. Agora, gente, esse próximo vídeo continua sendo o Lourenço que vai falar sobre o Alentejo e das pequenas cidades. Nós vamos passar por Redondo, Vila Viçosa, Estremoz e a pacata e linda cidade de Arraiolos. E, gente, eu dei uma viajada na maionese. Depois que eu fiz o vídeo, eu falei, gente, eu devo estar já ficando impactado com essa coisa de distanciamento social. E para que ninguém depois escreva aí embaixo que o Lourenço está ficando sequelado por conta disso, eu encerrei esse vídeo recitando um poema, até isso eu estou fazendo, que é um poema de uma escritora, uma poetisa alentejana, né, da cidade de Vila Viçosa, que é a Florbela Espanca. E todo mundo vai dizer assim, mas quem foi, como foi, eu conheço, eu não conheço. Eu tenho certeza que com esse poema vocês vão identificar e tenho certeza que todos vocês conhecem Florbela Espanca. Então, gente, se você gostar dessa formatação que eu fiz agora, escreve lá, Lourenço, ficou legal. Se você não gostar, escreve lá, Lourenço, ficou legal também, para poder dar um incentivo para fazer nas próximas experiências. Mas vamos viajar um pouco pelas cidades ao redor da capital Évora. Então, gente, o vídeo anterior já deu a dica do tema deste vídeo. Muito próximo a Évora tem cidades e atividades imperdíveis. E o melhor, tudo muito próximo, podendo ser explorado em 1 ou 2 dias. Vamos começar por Redondo, uma pequena vila de um pouco mais de 7.000 habitantes. São nessas vilas que se pode vivenciar a verdadeira alma alentejana. O que falta em tamanho sobra em história e simpatia. Vale uma parada. Caminhar por suas ruelas e se deixar levar pelo ritmo tranquilo. Redondo está no coração de uma área produtora de vinhos e muitas olarias. Então, dedique seu tempo para conhecer o castelo e visitar o Museu do Vinho e o Museu do Barro. No verão, se realiza na cidade o Festival das Ruas Floridas, uma tradição que deixa a cidade ainda mais bela, decorada com flores de papéis coloridos. É realmente um charme. Bem próximo ali está a Vila Viçosa, e como disse anteriormente, a predileta da monarquia portuguesa. Se você já ouviu falar na Rota do Mármore, ou seja, o ouro branco do Alentejo, saiba que Vila Viçosa é o coração dessa rota. Uma cidade com personalidade. Aqui foi estabelecida a Casa dos Duques de Bragança e o Palácio Ducal
Foi construído no século XVI. É lindo e repleto de história. Vale a pena uma visita. A Sala dos Duques enche os olhos com cadeiras de veludos bordadas, tapetes persas, armaduras e ânforas, além de um belíssimo teto trabalhado. Foi aqui que Dom João IV coroou Nossa Senhora da Conceição como a padroeira de Portugal, e a partir disso, os reis portugueses não mais usaram coroas. Para eles, rainha, só uma, Nossa Senhora da Conceição. Outro orgulho da cidade é a sua poetisa Florbela Espanca. Poesias em formas de sonetos falavam de uma mulher à frente do seu tempo. Outra cidade que merece destaque é Extremóis, que também faz parte da Rota do Mármore, uma cidade que encanta mesmo antes de nela chegar. Da estrada se vê no alto de uma colina seu casario branco abraçado por velhas muralhas. E o seu castelo, é claro. Caminhar por suas ruelas é uma viagem no tempo. Terra de reis e rainhas, a cidade tem uma história riquíssima. E foi nesta cidade que ocorreu o famoso Milagre das Rosas, protagonizado pela rainha Santa Isabel e o rei Dom Dinis. Mas antes de retornar para Évora, gente, vale a pena uma parada em Arraiolos. Uma pequena e pacata vila com casas caiadas de branco e contornos em cores fortes. E é nessa atmosfera que se produz um dos produtos mais famosos de Portugal, o tapete que leva o nome da cidade. Visite um ateliê local e saiba tudo sobre essa arte. E quem sabe, comprar um dos belíssimos exemplares. Gente, no Alentejo o tempo passa de forma tranquila e é um outro jeito de se viver. Vale a pena conhecer. Minha alma de sonhar-te anda perdida, meus olhos andam cegos de te ver. Não é sequer a razão do meu viver, pois que tu és já toda a minha vida. Não vejo nada assim enlouquecida. Passo no mundo o meu amor a ler, no misterioso livro do teu ser, a mesma história tantas vezes lidas. Tudo no mundo é frágil, tudo passa. Quando me dizem isso, toda a graça de uma boca divina fala em mim. E olhos postos em ti, digo de rastros. Podem voar mundos, morrer astros, que tu és como um Deus, princípio e fim. Nossa Senhora, minha gente, quase fui às lágrimas. Mas eu resolvi recitar essa poesia para todo mundo lembrar quem foi Florbela Espanca, que é a cara do Alentejo, é a cara de Vila Viçosa. E vocês devem ter reconhecido esse poema da Florbela Espanca, chama-se Fanatismo. E ele foi musicado aqui no Brasil pelo Fagner, numa parceria com o Zé Ramalho, e transformaram esse poema em música e ficou realmente uma beleza. Então, minha gente, quando vocês forem ao Alentejo ou encaminhar algum passageiro que for a Vila Viçosa, não esqueça de falar de Florbela Espanca. E como eu disse, se gostou da poesia, do Lourenço recitando a poesia, manda para mim aí uma mensagem. Se não gostou, manda uma mensagem positiva também, só para dar ânimo para a gente. E, gente, compartilha a live aí, vamos multiplicar o nosso alcance. Bom, dei a minha cota de contribuição, não consegui me segurar e estou participando da live como guia, mas vamos descer em direção à região mais luminosa de Portugal, com suas belíssimas praias, cidades históricas, boa comida e uma gente muito simpática. E nesse caminho de descida, tem uma cidadezinha que eu não falei, que é a cidade de Beja, mas para falar da região do Algarve, mostrar o que o Algarve tem, vamos pegar carona com o nosso amigo Décio, que é especializado em Portugal e conhece de tudo dessa região. Décio, fala pra gente o que é o Algarve. Bem, Lourenço, vamos, portanto, explorar desta vez o sul de Portugal, que é aquela região conhecida como o Algarve. Lá estão as praias mais belas e desejadas daquele país. É a região portuguesa onde o sol brilha mais forte. São mais de 3.000 horas por ano de sol naquela região. E um mar cristalino.
cujas praias fazem frente a um punhado de charmosas cidades históricas de casas branquinhas erguidas na beira desses imensos penhascos. E além das belezas naturais, o Algarve tem história para contar. Quem disse que não? Dali do Algarve partiram as caravelas rumo aos mares nunca antes navegados. A região foi a última a ser conquistada pelos reis católicos e mantém heranças de tempos dos mouros. A influência árabe ela é marcante, que vai desde a arquitetura das casas aos nomes começados em Al, como o próprio nome Algarve, que deriva de Algarve, que é a tradução, o Ocidente em árabe. Faro é considerada a capital do Algarve, Albufeira a cidade mais turística, e são as duas as principais portas de entrada para conhecer aquela região do Algarve. A maior parte da costa do Algarve ela é marcada por falésias, como eu já disse, falésias íngremes e áridas, com uma coloração amarelada, que cercam praias de vários tamanhos. Essas falésias servem também como mirantes naturais, perfeitos para admirar a beleza dessa costa do melhor ponto de vista possível, ou seja, do alto. Quem vai ao Mirante da Ponta, da Piedade, por exemplo, ou da Praia da Marinha, não tem dúvidas, o Algarve é lindo. Algumas dessas praias, como a da Rocha, de Albufeira, são urbanizadas e com grande infraestrutura turística, com bares e restaurantes. Outras, ainda que belíssimas, são desertas, como a do Camilo e a do Carvalho. O esporte preferido naquela região, além, claro, dos esportes náuticos, é o golfe, que é um dos mais apreciados, em especial no outono, onde em algumas dos balneários, como Vila Moura, por exemplo, dispõe ali de até 4 campos de golfe profissionais, ou seja, com 18 buracos. E Vila Moura, além de ser um dos balneários mais cobiçados, tem também uma infinidade de resorts fantásticos que oferecem esse divertimento a quem o procura, ou seja, o golfe. Então, minha gente, só essas imagens, elas não mostram a real beleza do litoral algarvio. Gente, é impressionante. Essas falésias, esses paredões, as cidades históricas. Então, durante o inverno na Europa, é muito comum os europeus descerem todo para essa região do Algarve, porque é a região mais quente da Europa, é a região onde o sol brilha mais. Então, praticamente 365 dias do ano, você pode frequentar essa região do Algarve. E, gente, como eu disse, as praias são lindas, a cor do mar é maravilhoso, as cidades são belíssimas, mas vamos dividir essa região do Algarve em 2 porções. Em direção à fronteira com a Espanha, nós temos ali Faro, Albufeira e Vila Moura. E em direção mais ao sul, para a região que eles chamam de o fim do mundo, que é o Cabo de São Vicente, você tem algumas outras cidades históricas que são extremamente belas e importantes, como a exemplo, a cidade de Lagos. Mas, Décio, vamos concentrar essa primeira apresentação de Vila Moura para cima, em direção à capital, Faro. Conta pra gente. Bem, Lourenço, dando sequência à nossa viagem pelo Algarve,
vamos começar a fazê-la através de Vila Moura, que é uma das mais badaladas e elegantes marinas do Algarve, com luxuosos iates, lanchas e veleiros. Também podemos encontrar naquela marina uma infinidade de restaurantes elegantes e alguns até de famosos, como o Copa 7 do jogador Figo, o jogador português. Encontraremos também pubs ingleses, lojas e hotéis e resorts. Os resorts e condomínios, eles oferecem aos seus hóspedes momentos de lazer e descanso, considerando um dos complexos de lazer da região mais importantes e mais procurados. São apenas 16 km², porém que oferecem aí 4 campos de golfe, quadras de tênis, escolas de equitação, tiro ao alvo e práticas esportivas. Chegando à Albufeira, que é conhecida como a base para descobrir o Algarve, a cidade está estrategicamente no meio do litoral do Algarve. A Albufeira é um charme só, com casas brancas sobre os penhascos à beira-mar e vielas estreitinhas com luzes de lampiões. A fiação elétrica é toda subterrânea, que ainda ajuda a manter uma atmosfera de antiguidade na cidade, que os árabes chamavam de Al-Buhar, ou Castelo sobre o Mar. Nenhum outro lugar da região é mais agitado que a Baixa de Albufeira, como é chamado o bairro nos arredores da praça central da cidade, cheia de bares e restaurantes. O movimento de turistas intenso dia e noite, principalmente quando a moçada se junta em peso para curtir altas e badaladas baladas algarvias. A Rua Oura, que foi batizada como a Strip de Las Vegas, é um outro point para a vida noturna em Albufeira. Chegando a Faro, a capital do Algarve desde 1756, poderíamos dizer que Faro renasceu várias vezes ao longo dos séculos, após invasões, incêndios e terremotos. Uma vila de pescadores pré-histórica tornou-se importante porto e centro administrativo sob os romanos. Apesar de ainda existirem ruínas das antigas muralhas da cidade, os edifícios mais modernos são principalmente do fim do século XVIII e XIX. E é bem fácil percorrer o centro de Faro a pé. Ele se abre em uma forma de um leque a partir do porto, englobando toda a cidade antiga. Entra-se naquela parte de Faro que é parcialmente rodeada por muralhas, as antigas muralhas, através do Arco da Vila do século XIX. O pórtico mourisco é original e uma estátua dedicada e homenageia a São Tomás de Aquino, santo padroeiro da cidade, que observa o cenário dali daquela parte onde ele está. Já no centro da cidade, o Largo da Sé é tranquilo, com fileiras de laranjeiras espalhadas pelas ruas e ladeado pelo seminário e o Paço Episcopal. Fora das muralhas, do outro lado do arco, fica a igreja de São Francisco do século XVIII. Então, minha gente, passamos por 3 cidades costeiras aí, por Vila Moura, que é belíssimo, passamos por Albufeira e passamos por Faro. Vamos agora descer na direção oposta para conhecer a outra parte do litoral. Vamos até a região conhecida como o Fim do Mundo, que é o Cabo de São Vicente, onde tem o Farol, a Escola de Sagres e a cidade de Lagos. E, gente, eu nunca me esqueço da época que eu era guia, quando eu fazia esse passeio com os passageiros, com os grupos, eu acho que eu acabava me divertindo mais do que todo mundo. E eu tinha um negócio que ficava na minha cabeça, que era o horário do almoço, que era feito na cidade de Lagos, e lá eles serviam um arroz de marisco, que era um negócio assim impressionante. Então eu já vinha com a cabeça pensando naquilo, e logo depois desse vídeo a gente vai falar de
Gastronomia Algarvia. Décio, é com você. Mostra essa outra parte do litoral algarvio. Uma outra cidade que não se pode deixar de visitar, uma vez que está no Algarve, é a cidade de Lagos, que está localizada numa das maiores baías do Algarve. Lagos é uma cidade bonita e muito movimentada. Os mouros estiveram presentes, construíram seus fortes e fortificações que no século XVI foram ampliados. Uma parte bem conservada, incluindo uma arcada, pode ser vista perto da Rua do Castelo dos Governadores. Há um monumento também em homenagem ao navegador Gil Canes. Os descobrimentos do século XV, iniciados por Henrique o Navegador, transformaram Lagos em um importante centro naval. Ao mesmo tempo, iniciou-se uma das épocas mais lamentáveis da história mundial, quando os primeiros escravos foram trazidos do Saara no século XV. O local do primeiro mercado dos escravos da Europa está indicado por uma placa sob arcadas da Rua da Senhora Graça. Vamos encontrar também um outro forte, que é o Forte Ponta da Bandeira, a igreja de Santo Antônio do século XVIII, coberta de azulejos azuis e brancos. Um dos lugares que, na minha opinião, tem o melhor cenário é justamente o Cabo de São Vicente, com seus penhascos de quase 60 metros voltados para o mar e uma impressionante vista. As ondas do mar criaram praias longas e arenosas e esculpiram cavernas profundas nos penhascos. Desde o século XV, o Cabo de São Vicente é importante ponto de referência para barcos e seu farol, com um alcance de 95 quilômetros, é tido como o mais importante da Europa. O nome Cabo de São Vicente deriva da lenda segundo a qual o corpo de São Vicente foi lançado ao mar lá no século IV. Um outro ponto importantíssimo a nível de história é justamente a Escola de Sagres, onde teria sido uma escola náutica criada pelo infante Dom Henrique na região de Sagres, lá no século XV, como o fim de estimular as navegações portuguesas. O objetivo do infante Dom Henrique seria justamente preparar e ensinar navegadores que o serviam. Então, minha gente, o Algarve realmente é muito especial, é muito bonito. Fizemos uma viagem de ponta a ponta da costa algarvia, conhecendo algumas das mais importantes cidades e algumas das experiências que essa região pode proporcionar para a gente. Minha gente, se você tiver alguma pergunta, quiser fazer algum comentário, escreve, que nós estamos aqui, eu estou acompanhando através do meu celular. Se der tempo, a gente responde durante a live, senão depois a gente responde e manda mensagens para vocês. Essas mensagens que vocês mandam são extremamente importantes para a gente poder saber como está o alcance. E isso ajuda na nossa pontuação junto à mídia, que no caso é o Facebook. Então, manda aí seu comentário. Mas o próximo vídeo, que deveria ser Lisboa, eu vou pular para dar oportunidade ao Décio de fazer aquilo que ele adora, que é falar sobre a gastronomia dessas duas regiões, a gastronomia algarvia e a gastronomia alentejana. E, gente, na gastronomia algarvia, um dos doces mais famosos da região é o marzipan. E tem uma lenda belíssima, que é a lenda que fala sobre a introdução das amêndoas, das amendoeiras na região do Algarve, que é muito bonita. Se sobrar tempo,
Depois a gente conta para vocês essa lenda que vale a pena conhecer. Mas Décio, vamos lá. Agora é hora de gastronomia. Nos conte. Bem, Lourenço, falar de Portugal mais uma vez e não falar da sua gastronomia é impossível, porque comer faz parte de qualquer viagem a Portugal e não é diferente no Algarve. Mas é preciso esquecer um pouquinho o pastel de natas e o vinho do Porto. A comida típica da região do Algarve se vale principalmente dos peixes e frutos do mar. O prato mais emblemático é a cataplana de mariscos, um ensopado preparado numa panela funda, a tal cataplana. Existem passeios no Algarve de mais ou menos 4 horas de duração para que os turistas possam conhecer e degustar os autênticos sabores algarvios, que vai desde as famosas bifanas, né, que é um tipo de um sanduíche de carne de porco marinado em vinho, alho, sal e louro, servido no pão de papo seco. Já no interior, no Alentejo, o peixe é, portanto, substituído pelo cabrito, cordeiro e o porco, sempre com deliciosos ensopados, preparados com vinho local. É típico na região a cataplana, um tipo de caçarola bem vedada, na qual a comida é cozida no seu próprio caldo. Amêndoas, laranjas, figos, azeitonas são cultivados naquela região. E a caldeirada, o porco alentejano, que é o conhecido porco preto, né, o pata negra, o borrego ensopado, o cabrito ensopado, o cabrito assado, o coelho ao vinho e a sopa alentejana são alguns dos pratos mais procurados na região do Alentejo. E como sobremesa, claro, teria aqui que destacar o bolo podre, que é um bolo feito de mel, o marzipan, os doces de amêndoa, os figos cheios com amêndoas, as queijadas com o típico queijo do Alentejo, ameixas de ervas, e os doces refletem uma rica produção de figo e amêndoas. Então, minha gente, a comida alentejana e a comida algarvia é muito boa. E essa cataplana de frutos do mar é fantástica, porque hoje em dia nem tanto, mas o tradicional, ela tem aquela tampa que é hermética, então eles enterravam a panela junto com a brasa, jogavam terra e cozinhavam, o que dava um sabor muito especial à comida. E no Alentejo, o borrego assado com coentros e batata e a carne de porco alentejana, que é feita carne de porco com frutos do mar, eu conheci lá no Alentejo, é sensacional. Mas, gente, agora eu vou convidar o Signorelli para falar sobre a capital do país. Ou seja, fizemos Alentejo, fomos ao Algarve, estamos agora retornando para encerrar com a belíssima e vibrante capital. Gente, espero que vocês tenham realmente gostado dessas 2 apresentações e que tenha conseguido mostrar para vocês o quão belo Portugal é e que merece ser visitado. Logo depois do vídeo eu trago algumas novidades e a gente volta a se falar. Então vamos lá, Sig, chegou a hora de encerrar com a belíssima Lisboa. Vamos ver. Lourenço, Lisboa é uma cidade muito vibrante e, sem dúvida, é uma das cidades mais bonitas da Europa. O que faz o charme de Lisboa é a doçura da vida ao longo do Rio Tejo. O labirinto de suas ruas não sobe e desce sem fim. Casas em tons pastéis, belíssimos azulejos coloridos e muitos outros detalhes que vamos ver ao longo do nosso passeio.
A capital portuguesa é uma surpresa atrás da outra. Isso é só um reflexo de um verdadeiro mosaico cultural com 1000 facetas, onde reina muita energia e um povo simples e feliz. Não podemos negar que Belém é um dos bairros mais incríveis e bonitos de Lisboa. Belém se orgulha de ter 2 monumentos entre os mais importantes da capital. A famosa Torre de Belém, que é o cartão postal de Lisboa, e o Mosteiro dos Jerônimos, conhecido também como Mosteiro da Pimenta, Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Não podemos esquecer do Monumento do Padrão dos Descobrimentos, que está localizado às margens do rio Tejo. Essa caravela tem representado os principais navegadores portugueses que ajudaram Portugal a conquistar o Novo Mundo. Ainda no bairro de Belém, podemos visitar a Fábrica dos Pastéis de Belém, que está ao lado do Mosteiro dos Jerônimos. Lá podemos saborear o famoso doce português, o pastelzinho de Belém, acompanhado de uma bica, o cafezinho português. Em seguida, podemos embarcar nos charmosos bondinhos ou elétricos, como são chamados em Portugal, para passear nas ruas íngremes, sinuosas e estreitas de Lisboa. Enquanto admiramos os monumentos no nosso passeio de bondinho, teremos a visita à área histórica de Alfama e suas casas coloridas, onde passaremos pela Igreja de Santo Antônio, a Sé Catedral e chegaremos à parte mais alta de Lisboa, onde está localizado o Castelo de São Jorge. Lá teremos uma vista deslumbrante e poderemos apreciar a cidade de Lisboa, que foi construída sobre 7 colinas. Hoje em dia, Lisboa está modernizada, mas não perdeu as suas características que tanto encantam seus visitantes. Com as novas atrações, como o Mercado da Ribeira, o moderníssimo Museu dos Coxos, sua vida noturna hoje em dia às margens do rio Tejo, nos seus famosos armazéns, e ainda mantendo as suas tradicionais casas de fado, no antigo bairro Alto de Lisboa. Bom, pode voltar a tela para mim. Bom, minha gente, com a apresentação de Lisboa, a gente fecha Portugal. Então eu estou vendo aqui nos comentários, eu me esqueci do nome, alguém pediu para falar sobre a Ilha da Madeira e Açores. Realmente, vai ficar faltando a Ilha da Madeira e o arquipélago de Açores, que é a parte insular do país, e é belíssima, mas prometo que no momento oportuno eu volto para falar sobre a Ilha da Madeira e sobre os Açores, porque daqui a 15 dias, nós vamos dar um pulo na Europa e vamos fazer a antiga Iugoslávia. Vamos falar sobre a Sérvia, vamos falar sobre a Bósnia e vamos falar sobre Montenegro. E depois, 15 dias, a gente fala sobre Croácia e Eslovênia. Mas, gente, algumas pessoas também perguntaram para mim: Lourenço, tem previsão para retomada, para recomeçar a Europa? Bom, gente, infelizmente essa resposta ninguém tem, porque está acontecendo a cada dia uma situação nova, um movimento novo, mas a gente está trabalhando muito para colocar nos próximos dias no ar as viagens individuais, os novos programas que vão ser lançados, alguns roteiros de GBM, mas todos a partir de 2021. Como também nossa área de cruzeiros, com os navios da Windstar, Oceania, Crystal, ou seja, nos próximos dias, no máximo 10, 12 dias, a gente tem muitas novidades aí para lançar para vocês. No mais, eu quero agradecer ao Guia Décio, quero agradecer ao Guia Sig por esse espetacular trabalho que fizeram nos apresentando esse país lindo que eu amo tanto, que é Portugal. Agradecer a você que está aí do outro lado, passageiro, agente de viagem, nossos amigos, pelas mensagens de apoio que vocês nos dão
Isso nos motiva muito. Ter vocês aí desse lado apoiando a gente é extremamente importante. Então, minha gente, um bom fim de semana para todos e logo, logo a gente se vê novamente. Um beijo grande para todo mundo. Até a próxima. Tchau.